Boa tarde, pessoal. A gente está gravando a partir desse momento, então eu sempre lembro que se você participar da aula agora, a sua imagem e a sua voz podem ser utilizadas, tá? Então você está concordando com esses termos. Vamos começar a aula de hoje, pessoal. Na primeira parte da aula de hoje, o que a gente vai discutir são equações não lineares. E aqui vocês têm alguns exemplos de equações não lineares, também conhecidos como equações escalares, porque a incógnita nessas equações que eu estou mostrando é um número, tá? Que é representado aqui por x. Então, nós temos cinco exemplos aqui de equações escalares não lineares. Eu vou explorar um pouquinho os exemplos aqui dessas equações. Eu acho que todas essas equações que vocês estão vendo aqui, vocês já se depararam com ela alguma vez na vida. Eu sei que algumas delas vocês sabem resolver, mas eu acho que nem todas vocês sabem resolver. Então, eu vou discutir um pouco a questão da solução dessas equações. Ah, vamos, antes de eu passar os slides, vamos levar essas equações para o quadro? Me ajudem a memorizar elas. X ao quadrado menos 3. Seno de x igual a zero. X menos a elevado a x a menos x igual a zero. Vocês sabem resolver essa primeira aqui? Como é que eu resolvo essa primeira equação? Eu passo 4 para cá, divido por 2 e dá x igual a 2. Todo mundo concorda? Sim. Essa equação é linear, né? Mas ela é definida, como a gente vai ver, por uma função não linear. Por isso que eu botei ela aqui de exemplo. Mas essa é trivial. Essa aqui vocês sabem resolver? Vai ficar x igual a Aqui, raiz cúbica de 3, né? perdão, aqui é x ao quadrado, não é x ao cubo não, tá? X igual... Raiz de vai ficar 3 isso. ou x igual a... Mais ou menos isso. Aqui você tem duas soluções, né? Essa equação seno de x igual a zero, vocês sabem resolver? Quando eu quero resolver uma equação trigonométrica, eu não sei vocês, eu não consigo fazer um gráfico. Eu sei desenhar o gráfico dessa função. Como é que ele é? Para o período fundamental é assim, né? Mas a função seno, ela é uma função... O gráfico do seno se repete toda a vida, para cá, para cá. Então, onde é que o seno se anula? Aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto. Aqui tem outro. E tem infinitos outros para cá, infinitos outros para trás. Vocês concordam?
Então, um ponto onde seno se anula é o quê? Se anula onde? O que todos esses pontos têm em comum? Aqui é 0, aqui é π, aqui é 2π. O próximo é qual? 3π, 4π. Onde x é igual a kπ, k inteiro. Ele se anula nos múltiplos inteiros de π, né? Quantas soluções tem essa equação aqui? Infinitas soluções, né? Agora, essas duas últimas equações aqui, vocês sabem resolver? Eu vou abrir um outro quadro aqui. Alguém sabe resolver essa equação? Passo E para o outro lado e bota a ln dos dois lados? A gente pode fazer isso, né? Aí, o que você quer fazer agora? Aplicar o ln? Isso. O que você sabe aqui? Menos x. ln de E, ln de E é 1. Você trocou uma equação onde x era igual a exponencial de menos x por uma onde x é igual ao negativo do logaritmo natural de x. Ajudou? Você não sabia resolver isso. Aí você aplicou o log, né? Sabe resolver isso aqui? Não. Eu também não. A questão é que com essa equação aqui a gente não tem traquejo algébrico. Não tem muito o que fazer. Você pode botar lá na forma envolvendo log ou envolvendo exponencial, mas você nunca vai conseguir isolar o x aqui. Numa equação como essa, um aliado que a gente tem é a geometria. Sabe por quê? Eu não sei se vocês repararam aqui, no quadro anterior, onde todas essas equações que eu tinha aqui, eu não sei se vocês repararam que todas elas podem ser pensadas assim, como um f de x igual a 0. Olha, o f aqui para a primeira é 2x menos 4. O f para a segunda é quem? X ao quadrado menos 3. O f para a terceira é o quê? Seno de x. Esse f da quarta é quem? X menos exponencial de menos x. E nessa última aqui, o f é quem? X menos exponencial de x. Pessoal, f de x é uma notação que a gente usa para o quê? Para uma função, não é? Como é que se chama o número que quando eu dou de entrada ele na função sai 0? Raiz de f. Então, resolver uma equação não linear, uma equação escalar não linear desse tipo, é equivalente a encontrar uma raiz da função f que define o lado esquerdo da equação. Vocês concordam? Então, eu vou voltar no último slide lá. E, peraí, esse é da aula da manhã. Perdi o slide. Eu perdi o slide. Vocês estão vendo? Tá, eu escrevo de novo aqui. Isso aqui, no fundo, o que eu estou querendo fazer, então, é achar uma raiz dessa equação aqui, não é? Dessa função aqui, não é? Já que eu não consigo me virar algebricamente aqui, eu posso usar a geometria como um aliado.
Mas deixa eu dar uma trabalhada aqui. Se eu escrever isso aqui nesse formato, vê se vocês concordam comigo. Eu posso pensar que isso aqui é uma certa g de x. Isso aqui é uma certa função h de x. E o que eu estou querendo fazer aqui é encontrar o ponto onde g e h se encontram. Ver se geometricamente isso aqui não corresponde a encontrar a interseção das curvas g e h. Essa equação aqui eu posso escrever como y igual a g de x, y igual a h de x, como y igual a y, g igual a h, né? Agora, como é que é o gráfico dessa função g? É uma reta identidade, né? Y igual a x. Como é que é o gráfico de y igual a exponencial de menos x? Em zero isso vai assim, né? E que assintetiza no zero aqui, não é? O que vocês estão vendo aqui? Que tem um ponto aqui onde elas se encontram, não tem? Então essa equação tem solução. Que número é esse? Alguém sabe dizer? Encontrar esse número aqui, ele não é um número bonitinho, não é um número inteiro não, é um número feio. O nosso objetivo aqui, nessa parte do curso agora, é como é que eu encontro números feios como esse. Eu sei que essa equação tem solução, mas a solução dela é um número feio. Como é que eu posso proceder para esse número feio? Tá? É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Só para encerrar essa discussão inicial, essa equação aqui, que é bem parecida com a anterior, né? A menos do negativo aqui. Vocês sabem lidar com ela? Eu posso fazer a mesma estratégia e olhar isso aqui do ponto de vista geométrico, não posso? Y igual a x, eu sei que é a reta identidade. E y igual a exponencial de x é quem? É uma função que cresce assim. Onde é que essas funções se encontram? Onde elas se encontram? Pessoal, onde essas duas funções aqui se encontram? Essa está crescendo para cá, essa está crescendo para lá. Alguém sabe onde elas se cortam? Elas não se cortam. Vamos dar um argumento. Elas não se cortam, muito bem. Mas vamos provar isso, vamos dar um argumento cálculo 1. Essa aqui é g de x, né? Essa é h de x. Quem é a derivada de h? É o próprio h. Quanto vale essa derivada em zero? 1. Então essa reta tangente aqui tem inclinação 1, né? Concordam? Essa reta aqui tem inclinação o quê? G' de x é igual a 1. Então essa função h tem inclinação 1 sempre. Vem cá. Então aqui, ó, no ponto x igual a zero, as duas funções têm a mesma inclinação, não é? Ou seja, já estão crescendo com a mesma taxa aqui. A função identidade aqui, essa reta identidade, sempre vai crescer com taxa 1, né? Agora, é um x ligeiramente maior que zero. Aqui, por exemplo.
Essa tangente aqui é o quê? É menor ou maior que 1? Maior. A função exponencial, ela vale 1 aqui no x igual a 0. Para qualquer valor de x maior que 0, ela é maior do que 1. Então, essa função aqui, ela vai crescendo cada vez mais rápido, né? Quanto maior for o x que eu for pegar, maior vai ser o valor dela. Ela não vai cortar nunca, essa daqui. Já que ela tem um crescimento assim, essa aqui tem um crescimento igual a 1, né? Concordam comigo? Sim. Essas funções nunca se encontram. Então, pegou o seguinte. Qual é a solução dessa equação aqui? Não tem solução, né? Porque a solução dela seria um ponto onde as duas curvas se cortam. Como ela não se corta em lugar nenhum, não tem solução. Quem disse que toda equação tem solução? Então, vamos lá. Alguns fatos que a gente aprendeu aqui. Algumas dessas equações a gente tem um traquejo algébrico. Para outras, a gente pode usar intuição geométrica. Mas eu afirmo para vocês o seguinte, a maioria das equações escalares não lineares que você vai encontrar na vida, você não tem a menor ideia de como proceder. Então aqui tem os exemplos. Ó. Aqui tem o gráfico dessa função, você vê que aquela solução que a gente calculou algebricamente, geometricamente ela corresponde ao ponto onde essa curva azul aqui corta o eixo x, né? O eixo x que tem a equação y igual a 0. Essa equação tem uma única solução. Já a quadrática é uma parábola, ela corta o eixo x em 2 pontos, né? A gente viu lá mais ou menos raiz de 3. Agora, aquela senoide, o que eu fiz lá foi esse caso aqui, com ela sem restrição no x, né? Então ela tinha infinitas soluções nesse caso. Agora eu vou fazer algo mais modesto. Eu vou pegar o seno e vou restringir ele a esse intervalo aqui, o x restrito ao intervalo π sobre 2, 3π sobre 2, inclusive. Se eu restringir o seno aqui, o gráfico da função se torna só esse arco de senoide aqui, e ele corta o eixo x só em um ponto. Nesse caso aqui, com essa restrição, essa equação tem uma única solução, que é π. Se eu aumentar o domínio de busca da solução de 0 a 4π, você vai ver que essa senoide agora vai ter o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Tá aqui, 0π, 2π, 3π, 4π. E se eu deixar o x livre, podendo ser qualquer número real, a gente já viu que tem infinitas soluções que são parametrizadas por essa fórmula aqui. Kπ para K inteiro, né? Ninguém vendo, Bruno. Essa equação aqui, eu já mostrei a figura lá, né? A gente sabe que tem uma solução aqui. Esse gráfico aqui, como está em escala, dá para a gente inferir uma outra coisa por esse gráfico, que a solução é maior que meio e menor que 1, né? Mas o número exato, a gente não tem condições ainda de inferir. Está aqui, o número exato é 0, 5, 6, 7, 1, etc. É um número irracional, né? Agora, essa outra equação aqui, se você desenhar aquele gráfico que eu desenhei lá, você vê que a equação não tem solução. Quando eu falei que a gente lida aqui com equações não lineares, eu não defini o que é uma equação não linear. Agora eu vou definir isso. Tá? Uma equação não linear é aquela que é definida em termos de uma função não linear. O que vem a ser uma função não linear? Uma função é dita não linear se ela não satisfaz uma propriedade chamada linearidade. Quando é que eu digo que uma função é linear? Quem já fez álgebra linear aqui já deve ter visto essa definição. Uma função é linear se ela tem a seguinte propriedade.
Pega dois números do domínio, x e y, e mistura eles com esses coeficientes aqui, alfa e beta. Se a imagem dela for essa mesma mistura das imagens de x e y, ela é dita linear. Quem é f de 2x mais 5y aqui? A minha f aqui é 3x, não é? Então é 3 vezes o argumento de entrada. Quem é o argumento de entrada aqui? 2x mais 5y. Quem é essa saída aqui, então? Concordam comigo aqui ou não? Eu tenho 3 vezes 2 aqui, o que eu fiz aqui foi colocar o contrário. Eu coloquei o 2 na frente do 3. E aqui eu coloquei o 5 na frente do 3. Agora, vem cá. Quem é 3x? Vocês concordam que é f de x? Sim ou não? Concordam, pessoal? Sim. Isso aqui é quem? Três y é quem, pessoal? F de quem? Se eu coloco x de entrada, essa função me retorna 3x de saída. Se eu coloquei alguma coisa de entrada e a saída foi 3y, quem é essa entrada? Y, né? F de Y. Então, olha aqui, eu coloquei de entrada aqui 2x mais 5y, e a saída foi 2f de x mais 5f de y. Essa função atende essa propriedade aqui? Atende, né? Essa f é linear. Quando é que a função recebe o rótulo de não linear? O nome já diz tudo, né? Quando é que ela é dita não linear? Quando essa propriedade aqui é violada. Vamos ver um exemplo de função não linear? Quem é isso aqui? Desenvolve esse quadrado, vai dar o quê? Para essa função ser linear, ela teria que ser o quê? Duas vezes x ao quadrado mais 5 vezes y ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui é o f de x. E isso aqui é o quê? F de Y. F de y. Esse número aqui é igual a esse de baixo? Tem como isso aqui ser transformado nisso aqui? Olha. Tem? Isso aqui é igual a isso? Não. Isso é igual a isso? Não. Isso aqui tem algum correspondente aqui? Não. Repara que essa função não linear, ela não atende essa propriedade aqui, concordam?
Pessoal, eu quero ver mais um exemplo aqui. Essa função aqui é linear ou não linear? Pensa um pouquinho aí. Linear ou não linear? Eis a questão. Antes de eu falar, quem acha que é linear se manifesta no chat, por favor. Ninguém acha que é linear? Ah, tem dois aqui. Quem acha que é não linear se manifesta no chat, por favor. Quem for não linear, bota aí não linear no chat. Só duas pessoas acham que é não linear? Ah. Saber se é linear ou não linear, a gente tem que fazer aquele teste, né? Isso aqui vai dar o quê? Eu troco agora o x aqui por 2x mais 5y, né? Vai ter um mais um aqui. Isso dá duas vezes... perdão, isso aqui vê se vocês concordam que dá duas vezes 3x mais 5 vezes 3y mais 1, né? Isso aqui é o f de x. Isso aqui nós já vimos que é o f de y. Então, essa função aqui ela é igual ao quê? 2 vezes f de x mais 5 vezes f de y mais 1. Ela é linear? Não, não é linear. Ela é não linear, né? Por causa desse cara aqui. Aí você vai dizer, eu já li algum livro, especialmente livros de engenharia, adoram dizer que isso é linear. Não, não é linear. Quem disser que é linear, está mentindo. Por que tem muitos livros que dizem que isso é linear? Isso tem alguma relação com uma função linear? Isso aqui, a menos de uma translação por 1, é uma função linear, né? Ela é quase linear. Nasceu querendo ser linear, mas por causa de uma unidade não foi. A questão é que isso aqui é um tipo de função chamado o quê? Função afim. Que é desse tipo aqui, não é? Uma função afim só é linear se b for igual a zero. Se o b for zero, ela é linear. Agora, funções lineares e funções afins, elas guardam uma característica em comum. Elas variam da mesma forma. A derivada de uma função linear ax é a. A derivada de uma função afim ax mais b é a. Então, elas variam da mesma forma, né? A taxa de variação delas é igual. Professor, Sim. eu não entendi por que o x ali passou a ser 2x mais 5y. É o seguinte, eu chamo uma função de linear se eu pegar e trocar o x de entrada por uma mistura de x com y, e a saída der essa mesma mistura das imagens de x e da imagem de y. Entendeu? Isso aqui eu fiz para ver o teste. Eu digo que a função é linear
Eu digo que ela é linear se isso aqui for igual, né? Eu colocar isso aqui de entrada e eu tiver isso de saída. Se eu tiver isso diferente, eu digo que é não linear. Vamos fazer esse teste aqui. Eu coloquei 2x, aqui é o meu alfa, né? E esse aqui é o meu beta. Eu coloquei 2x mais 5y de entrada. Eu troco aqui o x por isso, não foi? Dei uma arrumadinha e cheguei a uma coisa que não é 2f de x mais 5f de y. Tem esse 1 a mais aqui. Entendeu por que eu botei isso de entrada? Só para testar se a propriedade valia ou não. Entendi, sim. Podia ser, então, qualquer valor pro coeficiente de x e pro y. Pode ser π, pode ser 11, 27, pode ser o número que você quiser. Pode ser alfa e beta, tá? Tá bom. Obrigada. 2 e 5 foram só dois números simpáticos que eu escolhi. Tá claro, pessoal? Então, se a gente voltar aqui, vocês lembram que eu falei que todas essas equações aqui eram não lineares? Em certo sentido, uma equação é linear só se ela for um número vezes x igual a zero, né? Essa aqui a gente pode chamar de linear, mas vocês reparam que o lado esquerdo dela é definido por uma função não linear, né? O problema que a gente vai querer resolver nas próximas aulas aqui, então, é o seguinte. Eu tenho uma função não linear f de x igual a zero. Eu tenho uma equação não linear definida, o lado esquerdo dela, por uma função não linear f de x. Tá bom? Eu quero encontrar um x num certo intervalo da reta real, e quando eu substituir ele na função, eu tenha o valor zero como saída. Ou seja, eu quero achar uma raiz da função f. Uma raiz da função f, ela é o quê? Ela é uma solução dessa equação f de x igual a zero. Tá? Então, esse x estrela aqui é como eu vou denotar uma raiz da função f. E é bom a gente pensar que uma raiz de f também pode ser interpretada como uma solução da equação f de x igual a zero. Tá bom? Para fechar essa primeira parte da aula, alguns fatos sobre equações escalares. A gente viu nos exemplos aqui, então, que elas podem ter uma única solução, podem ter um número finito de soluções, a gente viu o exemplo aqui com 2, com 5 soluções, ou pode ter até uma infinidade de soluções, aquele exemplo do seno sem restrição no valor de x. E até não ter solução. Essas soluções que a gente faz na mão, manipulando a equação, elas são chamadas soluções analíticas, né? Também conhecidas como soluções exatas. Eu lamento informar para vocês que essas equações que você resolve na mão são raríssimas. Ah, mas todas que eu lidei até hoje, da escola até hoje, eu sabia resolver na mão. Tá bom, você conhece uma quantidade diminuta, ínfima, pequena demais das equações que existem. As equações analiticamente solúveis são muito poucas no total de equações que existem, principalmente em problemas do mundo real. Tá? Quando que eu consigo fazer soluções analíticas? Olha os casos que você consegue. Polinômios de grau menor ou igual a 4, algumas trigonométricas simples, algumas exponenciais ou logarítmicas simples, alguns poucos outros casos. A imensa maioria dos outros casos, polinômios de grau 5 em diante, você já não consegue fazer mais analiticamente. Para a maioria das trigonométricas e das exponenciais e logarítmicas, tá? Então, esses casos analíticos são especiais, são muito raros. Já que eu não consigo fazer uma solução analítica, como nesse exemplo aqui, eu vi que tinha uma solução, mas era um número feio, né? Grosso modo, as analíticas é onde você consegue ter um número bonitinho. E onde tem número feio, é não analítica. E a imensa maioria das soluções são números feios. Para a imensa maioria das equações tem soluções que são números feios. Então, procedimento analítico não é possível. Nesse tipo de caso aqui, eu ainda tenho o agravante que essa solução é um número irracional. Um número irracional tem quantos dígitos? Infinitos. Infinitos. Como eu vou usar computador para me ajudar a resolver esses casos aqui,
eu não tenho como representar um número com infinitos dígitos no computador, não é? Então, outra razão para a gente chamar aquelas equações que têm solução analítica de exatas é que, naquele caso, você consegue ter uma fórmula que representa o número como um todo. No computador, nos métodos não analíticos que a gente vai usar, o melhor que a gente consegue é uma aproximação. Por exemplo, esse número aqui tem infinitas casas, mas eu poderia dizer que ele é aproximadamente 0,5671. Eu estaria fazendo uma aproximação com 4 casas decimais para ele, tá? Na prática, é como a gente trabalha, a gente não usa solução exata, a gente tem que se contentar com uma solução aproximada com uma certa quantidade de dígitos, tá bom? E como é que eu posso calcular essa solução aproximada? O que a gente vai aprender aqui é que a ferramenta que a gente tem para calcular essa solução aproximada, as ferramentas são os chamados métodos iterativos. E o que eu vou fazer agora na segunda parte dessa aula é apresentar para vocês o esqueleto de um método iterativo. Como é que um método desse é estruturado? Que ingredientes ele tem para o seu funcionamento? Tá bom? Alguma pergunta dessa primeira parte? Posso seguir para a segunda parte? Então, vamos lá. Métodos iterativos para equações escalares. O problema que a gente tem aqui é esse, f de x igual a 0, né? A gente está num contexto onde eu não sei desenvolver isso aqui analiticamente. O que eu posso fazer se eu não sei resolver essa equação analiticamente? Baixa a bola, desiste de ter uma solução exata e se contente em ter uma aproximação numérica, tá bom? Essa aproximação numérica vai ser construída com o auxílio de um método iterativo. Como é que é um método iterativo? A estrutura geral de um método iterativo, vocês podem ver nesse slide aqui agora. Isso aqui é o esqueleto de um método iterativo. O método iterativo consiste de 2 fases. A primeira fase é chamada inicialização. Nessa fase de inicialização, a gente vai precisar de 2 ingredientes. A gente vai precisar definir 2 ingredientes aqui. O primeiro que a gente precisa definir é uma regra de aproximação. É uma regra segundo a qual nós vamos construir a aproximação para a raiz que a gente está tentando achar. E o segundo ingrediente é uma aproximação inicial, é um palpite sobre o valor. Eu não conheço esse valor x estrela. Eu vou dar um chute, eu vou dar um palpite, eu vou tentar adivinhar isso. Obviamente que eu vou errar, né? É muito pouco provável, se eu não conheço esse número aqui, que eu acerte ele no palpite. Mas não importa. Você pode dar o palpite que você quiser, em princípio. Tá bom? Essa regra de aproximação vai trabalhar em cima desse palpite aqui, em certo sentido, para melhorar ele. Até que ele fique bom o suficiente. E o que é o palpite ficar bom o suficiente? Ele ficar próximo dessa solução aqui, né? Na segunda etapa do método iterativo, eu vou começar a construir uma sequência de aproximações para a minha raiz. E como é que eu vou construir essa sequência de aproximações? Pela aplicação sucessiva dessa regra de aproximação que eu usei aqui. Eu tenho o meu palpite inicial que eu defini anteriormente, não é? Eu vou aplicar essa regra no palpite inicial, e isso vai me dar uma segunda aproximação, que eu vou chamar de x1. Depois eu vou pegar essa aproximação x1, vou colocar na regra de novo, isso vai me dar uma aproximação x2. Eu vou pegar essa aproximação x2, colocar de novo, e vou pegar uma aproximação x3. E se eu fizer isso n vezes, eu vou ter uma aproximação xn. Se eu fizer isso um número ilimitado de vezes, eu tenho uma sequência ilimitada de aproximações. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho uma sequência numérica aqui, não tenho? Que característica vocês gostariam que essa sequência numérica tivesse? Já que eu estou usando ela para tentar aproximar esse número aqui que eu não conheço. Vocês concordam que uma boa propriedade que ela teria seria que o limite dessa sequência fosse o número que eu quero?
Se essa sequência aqui tiver essa propriedade, eu vou chamar esse método iterativo aqui de bem projetado, tá bom? Então, no método bem projetado, essa sequência de aproximações, ela faz o quê? Ela converge para a raiz. Faz sentido isso? Se vocês não estão respondendo nada, provavelmente não faz sentido, né? Ou faz? Pessoal, eu estou tentando construir uma sequência que vai convergir para o número que eu quero. Faz sentido eu munir essa sequência aqui dessa propriedade? Sim. Beleza. Então vamos adiante. Eu vou listar agora algumas características desejáveis a um método iterativo, tá bom? A primeira característica que eu gostaria que ele tivesse é eficiência. Eficiência Professor, computacional. desculpa. A Rafaela, ela tá com uma dúvida. Ela disse que não entendeu a slide anterior. Não, perfeito, eu volto. O que você não entendeu, Rafaela? Deixa eu explicar. Isso aqui é o esqueleto de um método iterativo. Um método iterativo, então, tem duas fases. A primeira é chamada inicialização e a segunda é chamada iteração. Na inicialização, a gente define uma regra de aproximação. É uma regra de cálculo que eu vou utilizar para calcular uma aproximação para essa raiz que eu não conheço. Na segunda parte da inicialização, eu defino uma aproximação inicial. Pode ser qualquer número, você escolhe. Eu tenho que partir de algum ponto, então você escolhe de onde eu vou partir. Na etapa de iteração, eu uso essa regra aqui de maneira sucessiva para construir cada vez uma nova aproximação. Eu aplico a regra várias vezes e nessas várias vezes eu estou construindo a cada etapa uma nova aproximação. Então, eu comecei com aquela aproximação que você me deu, x0, apliquei a regra de cálculo aqui, obtive a aproximação x1. Depois eu apliquei a regra de cálculo na aproximação x1, obtive a aproximação x2, e assim por diante. Essa sequência de aproximações aqui, se ela convergir para a raiz que eu quero, eu digo que esse método é bem projetado. Então, um método iterativo, para funcionar, ele tem que ter essa propriedade aqui, né? Eu tenho que construir ele de modo que ele vá satisfazer essa propriedade do limite aqui, que a sequência de aproximações vai convergir para a raiz que eu estou procurando. Tá claro agora ou não? Ela disse que sim. Perfeito. Além dessa propriedade bem projetado aqui, isso aqui é essencial para o método funcionar, né? Se ele não tiver essa propriedade aqui, o método não funciona. Então, no métodos iterativos que a gente projete e depois verifique que não cumpre isso aqui, a gente joga no lixo, tá? É a mesma coisa que eu estar fabricando uma peça de madeira e eu dei uma martelada errada, eu rachei a peça. Ela não serve mais para decoração, né? O que eu faço? Jogo ela fora. Então, se o método eu constatar que ele não cumpre essa condição, eu jogo ele fora. A gente só vai se interessar em trabalhar com métodos que cumprem essa condição aqui. Mas essa condição não é tudo. Isso é o mínimo que o método precisa para funcionar, né? Para ele funcionar bem, seria bom que ele tivesse outras características, tipo eficiência. Eu precisar avaliar aquela função f, que define a equação, um número pequeno de vezes. Por quê? Quanto mais vezes eu precisar avaliar a função f, mais demorado esse algoritmo que executa o método, mais demorado vai ser esse algoritmo, ou seja, mais tempo eu vou precisar perder em busca de uma solução. Outra característica desejável se chama robustez. É o quê? Robustez é se a prova de falha. É raramente falhar ou nunca falhar. E um programa de computador robusto, além de ter essa característica aqui, se ele falhar, ele tem que informar ao usuário, você, que ele falhou. Então, isso essa segunda sentença aqui é um bom paradigma de programação, né? Se eu constatar que o método falhou, eu aviso o usuário para o usuário saber. Outra característica que eu gostaria que o meu método tivesse é que ele exigisse uma quantidade mínima de informações sobre a f.
Normalmente a F é complicada, eu não sei muita coisa sobre ela, então eu gostaria de saber o mínimo de informações possíveis para eu poder ter um método mais geral. O que são informações sobre a F? Se ela é contínua, se ela tem derivada, se ela tem derivada de segunda ordem, etc. Idealmente, eu gostaria de não precisar saber nada disso. Mas, tipicamente, a gente tem que saber pelo menos continuidade. Tá? Eu gostaria também que ela precisasse do mínimo possível de suavidade. Suavidade, uma função, é sinônimo de diferenciabilidade, né? Ela é muito suave se ela tem muitas derivadas existem. Algumas funções têm infinitas, mas outras têm só derivada de primeira ordem, outras só têm até a segunda ordem, outras nem têm. Então, eu gostaria que no meu método F necessitasse do mínimo de suavidade possível. E, finalmente, uma última característica desejável é que esse método é generalizável. O que eu quero dizer com isso? Eu só mostrei até agora exemplos de equações com uma incógnita, mas eu posso ter equações com 2, 3, 20, 100 incógnitas, né? Eu posso ter equações com N incógnitas. Então, generalizável é que ele pudesse funcionar em várias variáveis também. Considerações práticas. A gente viu que o método iterativo bem projetado, ele converge para o valor exato da raiz, né? Por quê? Porque se eu tomar o limite lá, o limite de xn, quando n vai para infinito, é esse x estrela. Num método bem projetado, em teoria, isso sempre acontece, só que isso pode levar infinitos passos para acontecer. Então, infinitos passos é tempo demais para o mundo real. Então, na prática, a gente às vezes não tem tanto tempo para esperar até essa sequência aqui converger para esse ponto aqui. Eu não posso me dar o luxo de esperar n igual a infinitas iterações para isso acontecer. Na prática, eu tenho que parar esse processo iterativo depois de um certo n, finito. Pode ser grande, mas ele é finito, né? Pode ser 1 milhão, mas depois de 1 milhão de passos eu paro. Eu não posso me dar o luxo de esperar uma infinidade de passos. Vocês concordam? Sim. Já que na prática eu vou ter que interromper o processo iterativo em algum momento, eu vou ter que parar essa construção da sequência de aproximações em algum momento, é bom que eu tivesse um critério racional para definir o momento de parada, né? Então, o que eu vou mostrar a seguir é como é que a gente pode monitorar a construção dessas aproximações e como é que eu posso decidir parar com base em um argumento racional, tá bom? A gente não tem uma única maneira de fazer isso, a gente tem diversos critérios de parada à nossa disposição, e o que eles fazem é, eles garantem a quase convergência do método se o critério for atendido, tá? Então, o que eu vou mostrar agora são os critérios de paradas mais usuais para um método iterativo. Então, eu paro de aplicar aquela minha regra de construção de uma aproximação se um ou mais desses critérios aqui forem atendidos. Eu posso escolher que critério eu vou usar no meu método, tá? Qual o critério mais simples? É o seguinte, eu deixo o método correr por um número fixo de iterações e depois eu paro. Por exemplo, eu itero 10 vezes e paro. Eu itero 20 vezes e paro. Eu itero 100 vezes e paro. Esse critério aqui. Se o n for maior que o número máximo de iterações que eu prescrevi, eu paro. Tá claro? A questão é que esse primeiro critério ele é muito simplista e num certo problema, para uma certa equação, pode ser que eu iterar 5 vezes eu já tenho uma boa aproximação. Para uma outra, talvez eu precise de 500. Então, imagine que na minha equação eu precisasse de 500 passos para obter uma boa aproximação e eu prescrevesse o máximo de iterações em 30. Eu ia parar com uma aproximação ruim. Então, é mais prudente a gente ter critérios que levem em conta o quão boa está a minha aproximação ou quão ruim está ela. E isso é exatamente o que os próximos 3 critérios fazem. Eles têm um certo controle, eles estimam, de certa forma, o erro da minha aproximação.
Imagine que a solução que eu estou procurando está aqui. E com aquela regra, você deu um palpite inicial aqui. E com aquela regra de aproximação, eu estou construindo isso. Uma sequência de aproximações. Aí eu cheguei aqui no x30. Eu estou próximo da raiz? Tá. Digamos que eu considere próximo a partir daqui. A partir dessa região amarela. Eu estou próximo? Não. 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 Mas se eu mandei parar em 30, ele vai parar aqui, vocês entenderam? Entendi. Meu erro foi muito grande, ele não aproximou o suficiente, é isso? É. Qual o erro cometido aqui, o erro absoluto? Ele é o módulo x asterisco menos o x30, né? Concordam? Ou de uma maneira mais geral, se eu não dei 30 passos aqui até aqui, eu dei n passos, qual o erro aqui? Professor, o erro não devia ser um passo a menos de chegar na vizinhança? Não, eu estou dizendo qual o erro que eu estou cometendo aqui. O erro dessa aproximação aqui, você concorda que é o comprimento desse segmento vermelho aqui? Sim. Esse é o erro absoluto, não é? Esse erro aqui, ele é quem? Ele é o comprimento desse segmento. Esse comprimento aqui é o quê? É o módulo de xn menos x ou xn menos x estrela, né? Pode ser isso aqui? Eu considero o seguinte. Eu estou considerando a minha aproximação boa. Esse intervalo amarelo aqui, ele tem comprimento 2 tol. Tol é um número, não são 3 letras, tá? É um símbolo só. Tolerância. Tolerância é uma certa precisão que você quer, tá? Deixa eu ver isso melhor aqui. Isso é uma tolerância. Por exemplo, tol pode ser 0,01. Tol pode ser 10 a menos 8. O tol é um certo raio que você coloca em torno da solução e eu só me contento, como eu não vou conseguir na prática. Essa sequência aqui no limite, ela dá x estrela, não é? Na prática, eu tenho um xn para um n grande, né? Ou não. Na prática, eu não tenho chance de ir no limite. Eu tenho que pegar isso aqui para um n grande no máximo, não é? Então, eu não vou parar em cima do verde. Eu vou parar onde? Eu vou parar em algum lugar aqui, né? Eu gostaria de parar dentro dessa região amarela. Mas pode ser que eu pare fora dela, entendeu? Como é que eu posso garantir que eu vou parar dentro da região amarela? O erro aqui, cometido pela aproximação, é esse, não é? Dentro da região amarela, você sabe que esse erro é o quê? Essa região amarela é x menos tol, x mais tol. Você sabe que o erro aqui na região amarela, que é esse segmento aqui, ele é menor que tol. Você concorda ou não? Vocês concordam? Sim. Tá. É a metade Então, de tol, né? não, tol, para cá é tol.
e para cá tem comprimento tol também. Ele não necessariamente é metade, não, tá? A região inteira tem comprimento 2 tol. Tá? Só apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Se eu garantir que esse erro é menor que tol, beleza, eu garanto que eu estou dentro da região amarela que eu acho satisfatório. O problema é o seguinte, o problema é esse sujeito aqui. Por que ele é o problema? Se eu conhecesse esse número, eu não estava tentando achar ele, vocês concordam? Com certeza. Então eu não tenho como fazer essa conta aqui porque eu não conheço esse número. A gente está numa enrascada, não estamos? O que a gente pode fazer na prática? O que é o melhor que eu posso fazer na prática? Achar algo aproximado, né? Eu posso, no máximo, estimar o erro absoluto. E como é que eu faço essa estimativa? Eu não conheço esse cara aqui, não é? Se o meu método está funcionando bem, eu espero que o xn mais 1 seja melhor aproximação do que o xn, não é? Então eu faço o seguinte. Eu uso como critério de parada isso aqui. Se o xn mais 1 menos o xn for menor que o tol, eu me dou por satisfeito. Eu aproximo esse cara aqui pelo xn mais 1. Tá bom? Repara que isso aqui não tem garantia que vai te dar um número próximo do x estrela. Isso aqui não tem garantia porque você não tem garantia que isso aqui vai te levar necessariamente para a região amarela. Por exemplo, imagina que o xn está para cá e o xn mais 1 volta. Imagina o seguinte. O xn está aqui e eu pego um xn mais 1 muito próximo aqui, que essa diferença vai ser menor que o tol. Só que ele não está na região amarela ainda, entendeu? Isso pode acontecer. Mas, para quem não tinha nada, isso aqui já é alguma coisa, entendeu? Concordam? Professor, se eu não sei a minha raiz, como eu vou saber o quão próximo eu vou estar da minha aproximação? É o que eu estou discutindo. Você não tem como saber exatamente. Você tem como estimar. Entendeu? Se isso aqui é uma boa aproximação para a raiz e isso aqui também, essa diferença aqui vai ser menor que tol, entendeu? Mas... Só que nem sempre que isso aqui for menor que tol significa que você está perto da raiz. Se acontecer um caso desse, você vai obter uma aproximação grosseira porque o seu método vai parar antes da hora. Como é que você vai saber? Você não vai saber. Por isso que a gente tem que usar esses métodos com um senso crítico muito apurado, entendeu? Agora, esse não é o único método que existe, não. Eu posso falar de outro? Tem uma técnica que, em geral, é mais robusta. E eu tenho essa região aqui que eu me dou por satisfeito dentro dela, né? Como é que eu estou estimando agora o erro absoluto? Melhor do que o erro absoluto, para mim, vocês concordam que é o erro relativo? Porque ele é independente de escala, ele é um percentual, né? Se eu tiver isso aqui próximo disso, sei lá, com pelo menos 0,1% de acurácia, eu me dou por satisfeito, né? A questão é, eu não conheço esse cara. Então, o que eu posso fazer?
Eu não aproximei esse cara aqui por xn mais 1? Eu faço isso e eu tenho um critério que estima o que aqui agora? Ele estima por erro relativo. Eu tenho esse critério anterior, que estima pelo erro absoluto, e também posso ter um que estima pelo erro relativo. Vocês concordam? Eu agora, digamos que eu prescrevi isso aqui em 1%. Quando é que o meu método vai parar? Quando essa diferença aqui percentual, esse tamanho aqui percentualmente, for menor que 1% desse valor aqui. Tá? Então, com isso aqui, em geral, aumenta muito a chance de eu cair aqui dentro. Mas ainda assim não é garantido em todos os casos, tá? Um quarto critério que eu quero apresentar para vocês é o seguinte. Eu estou aqui, me dou por satisfeito se eu cair aqui dentro. E estou calculando aqui. Quanto que é isso aqui, pessoal? É zero, né? Quanto que é f de xn? É diferente de zero, não é? Se xn for próximo de x estrela, você concorda que o f de xn deve ser aproximadamente zero? Sim. Então, um critério que eu posso usar aqui é o seguinte. Se o valor do f no xn for menor que uma tolerância, eu devo estar próximo aqui da raiz, né? Faz sentido? Professor, eu tenho uma dúvida com relação a esse próximo na matemática. Tem alguma definição para próximo na matemática? Tem uma ordem? Tem. A minha definição aqui é extremamente informal. Como é que você faria isso aqui? Existe um delta maior que zero. Não, um epsilon, deixa eu usar epsilon. A noção de próximo, na verdade, é assim. Existe um certo número pequeno, tal que a distância de xn até x estrela é menor que epsilon para todo n maior que um certo n0. Você diz, então, que todo n, para essa sequência aqui, para todo n maior que n0, está na vizinhança desse número aqui, tá? Então, a noção de próximo aqui é o seguinte, todo está menor que uma certa tolerância que você prescreveu, epsilon, tá? Essa seria a noção exata. Só que aqui eu estou apelando para a intuição de vocês. Tá bom? Esse maior que zero, professor, quer dizer que é um número decimal? Alguma coisa um pouco maior que zero? Ou é maior que zero, qualquer coisa maior que zero? Aqui é maior que n0. N0 é um certo índice da sequência. Por exemplo, você tem uma sequência que depois de 30 iterações, ela fica toda a vida aqui dentro dessa região amarela, entendeu? Então você diz que para n maior que n0, ela está na vizinhança, está numa vizinhança dessa raiz x estrela aqui. Tá bom.
Se você tem interesse nisso, você pode estudar um curso chamado Análise Matemática. É onde essas ideias aqui informais se tornam formais, tá? Então, esse é um quarto critério que eu apresento para vocês. A gente tem, então, o que agora? 4 critérios à nossa disposição, né? Xn e Xn mais 1 são aproximações sucessivas. Tol e max e T são parâmetros que vocês escolhem. O máximo de iterações ou a tolerância, vocês que escolhem. A questão é a seguinte, não tem esse último critério que eu acho que é o mais intuitivo? Ele não é muito robusto, não. Sabe por quê? Porque se a aproximação está perto da raiz, de fato o f da aproximação vai ser pequeno. Mas o f da aproximação ser pequeno não garante que a minha aproximação está próxima da raiz. Vamos ver essa figura aqui, ó. Eu posso ter uma função assim, tem uma raiz aqui, não tem? Olha aqui o que é próximo dela. Olha uma vizinhança dessa raiz aqui, esse intervalo aqui. Vermelho. A minha tolerância tol, esse número aqui. O f de xn aqui, para esse xn aqui, ele já está menor que tol, não está? Esse número aqui é menor que esse, não é? Só que o meu xn está na vizinhança que eu quero, está com a tolerância que eu quero. Está aproximando isso aqui com a tolerância que eu quero? Não, está longe ainda, né? Então, esse é um critério, mas também está sujeito a falha. Todos eles estão sujeitos a falha. Aquele CP2 e o CP3, o critério do erro absoluto e o critério do erro relativo, também podem ser combinados dessa forma aqui. Dá um critério um pouquinho mais robusto. Mas o procedimento mais robusto, em geral, é você combinar esse critério aqui com esse. Ou esse critério aqui com esse. Em geral, eu gosto de combinar esse aqui com esse. E esse. Se passar nos 3, eu paro. Se atender a um dos 3, eu paro. Tá bom? Como é que é um algoritmo? Como é que é um projeto de programa computacional para implementar isso? A gente viu scripts e funções no Octave, não foi? Eu implementaria um método iterativo numa função. E o que eu passaria de entrada para essa função? Eu quero pensar que essa função é uma caixa preta que realiza uma tarefa para mim. Eu passo certas informações e ela me devolve outras informações. Qual a informação que ela me devolva? A minha aproximação para a raiz, não é? O que eu tenho que passar para ela? A função que define a equação, um chute inicial, uma tolerância e um número máximo de iterações. O que essa caixa preta vai fazer dentro dela? Como é que ela vai operar essas informações? Como é que ela vai trabalhar essas informações que eu dei para me devolver o que eu quero? Isso aqui é um esqueleto de programa de computador. Eu vou declarar uma variável iter e vou iniciar ela como 0. Essa variável iter vai servir para contar o número de iterações, é um contador. Eu vou declarar uma variável erro e vou inicializar ela como infinito. É o meu estimador de erro. E eu começo com ele grande pelo quê? Porque o meu critério de parada, ele avalia o erro. Se o erro for pequeno, ele para. Como eu estou começando com um erro grande, ele vai começar o meu processo iterativo. O processo iterativo vai ser programado dentro de um laço tipo while, por exemplo. Enquanto um certo critério de parada não for satisfeito, você executa as instruções que estão aqui dentro. Esse critério de parada vai depender do estimador do erro, da tolerância e do máximo de iterações. Tá? O que eu vou fazer dentro do laço? Primeiro eu incremento o contador. Eu inicializei ele como 0. Na primeira passada aqui, ele vai ser incrementado para 1. Ou seja, eu fiz uma iteração. Depois eu vou construir o xn com base na aproximação anterior. Ou, de uma maneira mais geral, eu posso usar até várias aproximações anteriores. Por exemplo, eu posso construir o x2 com base no x1 e no x0. Eu posso construir o x3 com base no x2, no x1 e no x0. Mas o mais comum é o seguinte, eu construir a aproximação atual com base só na anterior. Por exemplo,
eu tenho o x0 que eu passei aqui. Eu vou construir o x1 com base no x0. Depois eu construo o x2 com base no x1. E assim vai. Depois que eu calcular a minha aproximação, eu vou atualizar a minha estimativa de erro. Com base no quê? No xn e no xn-1. Como a gente viu com essas fórmulas aqui. Tá vendo que elas dependem de n(n-1). Quando o critério não for atendido, o laço vai parar e aí eu retorno a raiz. É comum também eu retornar o número de iterações para saber o quanto que o método demorou. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? Não, pessoal? Professor, eu queria saber se depois você vai fazer um exemplo prático desses algoritmos, para a gente poder... porque assim é meio... É abstrato. Eu não vou fazer um, eu vou fazer muitos. As próximas aulas você vai ver vários sabores desse aqui. Eu só estou te apresentando hoje a estrutura geral do método, entendeu? Entendi, tá. A gente vai ver um método chamado bisseção, um chamado iteração de ponto fixo, e um outro que chama método de Newton. A gente não vai ver um exemplo concreto disso aqui, a gente vai ver 3, tá bom? Valeu. Todos eles têm essa mesma estrutura em comum aqui. E não só eles, qualquer método iterativo, qualquer método numérico iterativo tem mais ou menos essa estrutura aqui. Aqui a gente está vendo métodos iterativos para equações escalares. Existem métodos iterativos para equações vetoriais, existem métodos iterativos para equações matriciais. Qualquer método iterativo tem mais ou menos essa estrutura aqui. Tá? Por isso que eu quis apresentar isso em um formato genérico geral. Entendi, valeu. Perguntas? Professor, o Tiago está perguntando se tem um número de iterações. Perdão, ele está perguntando se tem um número ideal de iterações. Não, Thiago, isso depende do problema. Num problema pode ser o número ideal pode ser 5, no outro pode ser 5 milhões. Você não tem um número canônico, entendeu? O número depende do problema. Grosso modo, quanto mais complicada a equação que você tiver, mais vai demorar. Isso não é regra geral, mas é um bom argumento empírico. Na prática, é mais ou menos isso. Quanto mais complicada a equação, mais demora. Professor, os programas que você faz normalmente são pequenos, assim, de 7 linhas? Programas métodos iterativos de equações escalares são pequenos. São 7, 10, 15 linhas. Não vai ser muito mais que isso, não. Entendi. Para sistemas lineares pode ser maior. Mas aqui nesse curso, nenhum programa desses métodos numéricos vai ser muito grande. Todos eles vão ser muito pequenos e a gente vai sempre implementar eles nesse formato genérico. Uma função que faz uma tarefa. Entendeu? Que aí eu posso usar ele para qualquer equação que eu quiser. Eu não me restringo a usar uma equação. Eu passo a equação para ele como um dado e ele me dá a solução. Então tem como copiar os programas que você fez para outras equações? Isso. Você pode reaproveitar. Você faz ele, implementa ele como uma função no Octave e reaproveita ele. Beleza. Obrigado, professor. Professor, a partir de qual aula se recomenda a gente começar a fazer o trabalho? A partir da próxima aula, vocês já vão ter bagagem para fazer o trabalho. O primeiro trabalho, eu pedi para vocês resolverem um problema lá, e nesse problema vocês vão precisar resolver uma equação escalar, não linear. A gente vai estudar 3 técnicas nesse curso para resolver esse tipo de equação. Seção, iteração de ponto fixo e Newton. No trabalho, eu não restringi qual é a técnica que vocês têm que usar. Então, como vocês vão aprender bisseção na próxima aula, vocês já vão poder fazer ele com bisseção. A questão é que as técnicas que vocês vão aprender depois têm certas vantagens. Então, vocês podem já tentar fazer por bisseção e depois, de repente, melhorar. Fica a critério de vocês. Eu não amarrei, eu deixo a criatividade de vocês livre. Vocês podem usar o método que vocês quiserem. Por quê? Para deixar claro para vocês que no mundo real você escolhe o método que você quiser. Tem métodos que são melhores que outros, para um dado problema. Mas, em princípio, qualquer método que resolva serve. Então, eu deixo vocês escolherem, tá?
Tá bom. Eu vi no trabalho que tá falando só do Octave, né? Eu consigo fazer o trabalho no Cocalc também? Consegue. O Cocalc, ele roda o Octave, né? O Cocalc é uma plataforma, ele não é um software. O Octave é um software e uma linguagem de programação. No Cocalc, sim. você vai usar a linguagem Octave, né? Você vai programar segundo a linguagem Octave. Dá para fazer sim. Tá bom, tudo bem, obrigada. Mais perguntas, pessoal? Professor, você usa algum programa para rodar a língua que você quer? Tipo, aquele VSN, alguma coisa assim? Ou o próprio Octave já é bom o suficiente? Não, o Octave, eu uso muito ele. Ele é muito prático. Ele é um ambiente para programação, para computação científica, né? Ele tem linguagem de programação, mas também tem aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. No terminal dele, a gente executa muita coisa. Por exemplo, se eu quero obter uma aproximação para a raiz de 8, eu venho aqui. Uma coisa que eu uso muito, eu tenho um pequeno sistema linear para resolver. Vou tentar aqui, ó. Como você resolve um sistema linear fácil nele? Agora, você pode também usar ele como programação. Você vem aqui, function, q2, x1, x2, igual a q2 de A, B e C, e completa o programa. Pode fazer o seu programa, tá? Em geral, quando é coisa rápida, a gente faz no terminal. Quando leva um pouco mais de tempo, está mais sujeito a erro, a gente faz num script e chama funções para fazer as tarefas que são repetitivas, né? Tá? Vocês vão fazer o método de Newton, por exemplo. Você pode fazer seu programa Newton que vai receber aquelas informações ali, F, BF, X0, max e ter. Vai retornar o quê? Xn. O programa Newton vai ser assim, entendeu? Você vai completar aquele corpo aqui dentro, vocês vão colocar o quê? É isso aqui. Esse protótipo aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é um programa assim. Aqui você passa as informações, aqui tem a saída, e aqui dentro são as instruções como fazer as contas. Isso aqui vai ser traduzido para o Octave nesse formato aqui. Tá claro? Agora sim. Tá? Professor, o Diego pergunta se o senhor pode explicar novamente o x elevado à exponencial de menos x. Posso sim. Vamos aproveitar e usar o Octave? Lembra que eu fiz um gráfico? Essa aqui é a função x, não é? Y igual a x. Essa aqui é a exponencial de menos x, não é?
Isso aqui eu posso escrever assim. E como eu posso voltar, isso aqui é uma equivalência, né? Essa equação aqui, eu quero interpretar ela geometricamente. Y é igual a Y. Se Y é isso, e Y é isso é igual a isso, né? Então, vocês conseguem ver a equivalência disso aqui, isso aqui, né? Essa equação aqui, geometricamente, ela é uma reta. E essa aqui, geometricamente, é uma exponencial decrescente, não é? Eu desenhei os dois aqui. Uma solução para essa equação é um valor de x que faça o quê? Que quando eu substituir ele aqui no lado esquerdo, ele faça esse lado esquerdo ficar zero, não é? Isso equivale ao quê? A eu colocar esse x aqui nessa outra equação e o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Um valor de x que atenda a isso, ele mora nessa curva e mora nessa curva, né? Ele produz o mesmo y, tanto nessa curva quanto nessa. Onde é que eu tenho um ponto aqui que mora nas duas curvas? Aqui, né? Então, eu sei que essa equação tem uma solução. Só que esse método gráfico, ele não me dá o número. Ele me dá uma indicação visual que tem uma solução. Mas ele não me dá um número. Esse número que é 0,567, alguma coisa. Como é que eu vou chegar nesse número aqui? Com auxílio de um método desse aqui. Que a gente vai ver nas próximas 3 aulas, 3 maneiras diferentes de fazer isso. Tá? Você vai passar aquela equação aqui, um chute inicial, uma tolerância, o máximo de iterações, e vai pegar uma aproximação para esse número aqui como saída desse programa de computador. É claro? Sim, ele entendeu. Mais dúvidas, pessoal? Se não, eu acho que eu posso interromper já a gravação.